aquela que veio trazer a boa nova. Possamos estender a mão sobre essa filha de Deus e orar por ela. Sim, Senhor Jesus, que Tu venhas, Pai, sobre a vida da Tua filha, Senhor Jesus, manifestar o poder do Teu Espírito Santo, Senhor. Faça o derramamento, Senhor Jesus, do Teu preciosíssimo sangue, Senhor Jesus. Sim, Senhor, que Tu venhas enchê-las, Pai, com a Tua armadura, Senhor Jesus. Senhor, vem tocar no Teu coração, Senhor, na Tua vida, na Tua glória, Senhor Jesus. Senhor, venha ser como nossas orações, Senhor Jesus. Que possamos também pedir a nossa mãe amada, nossa mãe querida, que venha interceder sobre a vida da tua filha agora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Boa noite. Eu queria só diminuir um pouco, não era para descer tudo. Mas eu queria, antes da gente iniciar, que você olhasse para o teu irmão que está do teu lado. Olha aí para o seu irmão. Você acabou de declarar esse amor de Deus, que Deus te ama. Eu sei, Senhor, que Tu me amas. Então, olha bem nos olhos desse irmão, bem no olhinho dele, porque ele é a imagem e semelhança do Criador. E você vai olhar bem no fundo dos olhos dele e vai dizer assim: Senhor, eu te amo. Fala assim. Ele que reflete essa imagem do Deus Criador. E muitas vezes nós temos até vergonha de dizer essa palavra, eu te amo. E nós precisamos abrir o nosso coração para poder demonstrar o que está em nós. Meus irmãos, o próprio Cristo, Ele não hesitou em demonstrar o tamanho do seu amor. Então nós precisamos também demonstrar que em nós existe amor. Fomos criados por esse Deus, então há amor em nós. Há amor aqui dentro. Fala aí para o seu irmão, há amor aí dentro do seu peito. Então nós precisamos estar abertos a isso, a poder declarar esse amor que está em nós, esse amor manifesto em Cristo. Por isso que hoje Deus vem falar tanto da confiança, que é o tema desta pregação. Minha confiança está em vós, livrai-me de todas as faltas. E eu pergunto, a sua confiança está em Deus? Está? Você acha que a sua confiança está bem palpada nesse Deus? Ou às vezes você titubia para lá e para cá, e você tem deixado a desejar, tem deixado o Senhor esperando você clamar o nome dEle e você não clama. Tem deixado o Senhor ansioso quando Ele vê, porque é assim que o Senhor fica, quando Ele vê um filho seu aflito, no momento de tribulação, Ele já fica ansioso. Não, Ele vai me clamar o meu nome, Ele vai pedir pela minha ajuda, Ele vai pedir o meu socorro. E aí, esse filho amado vai buscar em outros lugares, em outras pessoas, aquilo que somente o Senhor pode dar. E aí o coração de Deus se entristece. Mas, amados, Ele fica ansioso, porque Ele quer que nós coloquemos toda a nossa confiança nele. E nós iniciamos esse grupo de oração, louvando por este salmo tão lindo, que nos faz entender que Deus é um Deus onisciente, que conhece tudo de nós, que conhece profundamente a mim e a você. Nada é oculto ao Senhor, mesmo que nós
queiramos esconder, nada é oculto ao Senhor. Então Ele sabe do mais íntimo do seu coração, aquilo que está lá nas profundezas do seu coração, o Senhor conhece. O Senhor tem ciência. Talvez algo até que você nem imagine que brota de dentro do seu coração, mas Deus conhece. E Ele quer continuar a fazer-nos refletir, nos levar a nessa noite entender tudo isso e sairmos aqui motivados a colocar nosso 100% na confiança em Deus, nos abandonar nesse Deus, a nossa vida ser abandonada nele. E Ele vem nos dar no Salmo 38. Nós louvamos o Salmo 138, Ele nos fala no Salmo 38 essa noite. Para nós. Abra aí sua Bíblia, no Salmo 38. E a gente vai ver que o título desse salmo é assim, brevidade da vida. E o salmista, quando fez esse cântico, ele estava num momento de dor, de doença. E ele, na contrição do seu coração, na aflição do momento que ele estava vivendo, ele fez esse salmo. E ele tinha a intenção de, através do seu louvor, através do seu falar, do seu se dirigir a Deus, na certeza da confiança que ele tinha em Deus, que ele seria atendido. Então, nós vamos ler aí o Salmo 38, do 1, até o 10, aonde Deus vai nos falar essa noite. Eu queria que vocês lessem comigo. Pode ser? Disse comigo mesmo: velarei sobre os meus atos, para não mais pecar com a língua. Porei um freio em meus lábios, enquanto o ímpio estiver diante de mim. Fiquei mudo, mas sem resultado, porque minha dor recrudesceu. Meu coração se abrasava dentro de mim, meu pensamento se acendia como fogo. Então eu me pus a falar. Fazei-me conhecer, Senhor, o meu fim e o número de meus dias, para que eu veja como sou efêmero. A largura da mão, eis a medida de meus dias. Diante de vós minha vida é como nada. Todo homem não é mais que um sopro. De fato, o homem passa como a sombra. É em vão que ele se agita, amontoa, sem saber quem recolherá. E agora, Senhor, que posso esperar? Minha confiança está em vós. Livrai-me de todas as faltas. Não me abandoneis ao riso dos insensatos. Calei-me, já não abra a boca, porque sois vós que operais. Até o 10. Esse salmista estava num momento de dor, de sofrimento. E ele então quis ocultar a sua dor, o seu flagelo, para que ele não fosse causa de blasfêmia diante dos ímpios. E então ele aproveitou para refletir sobre a sua vida, sobre a brevidade da sua vida. Então vamos refletir esse salmo, o que Deus quer falar para mim e para você, o que Ele quer nos motivar hoje. Quando Ele inicia dizendo para si mesmo: velarei sobre os meus atos. O que vem dizer para nós também, quando Ele diz velarei sobre os meus atos? O que é velar? É estar alerta, é estar vigilante. Então ele dizia para si mesmo: Senhor, eu vou estar vigilante com as minhas ações, as minhas atitudes. Eu vou estar assim, vou colocar um freio nos meus lábios quando o ímpio estiver diante de mim. E nós temos que pedir isso, pedir a força em Deus, para que nós consigamos frear nossa língua muitas vezes, que nos faz pecar, que nos faz cair no pecado. Então, o salmista dizia consigo mesmo: eu vou sim, Senhor, alertar,
Vou estar atenta às minhas ações, às palavras proferidas da minha boca, quando eu estiver diante dos ímpios. Porque muitas vezes, irmãos e irmãs, nós falamos quando não devemos falar, não é verdade? E aí nós colocamos tudo a perder. Precisamos estar atentos. Atentos à voz do Senhor, para saber o momento de se calar, o momento de se falar, como agir. Então o salmista refletia consigo no seu momento de dor. Ele entendia naquele momento que ele precisava disso, que ele precisava estar vigilante nas suas ações. Ele precisava estar. Então por isso que ele dizia: eu vou pôr um freio, Senhor, nos meus lábios, porque eu não quero mais pecar com a língua, não quero mais pecar. Mas então, o coração dele se abrasava, e ele queria falar com Deus. Até aí ele estava refletindo para si, né? Mas ele queria clamar a Deus. Mas nessa reflexão dele, o que nos traz para nós, como que nós podemos estar atentos, vigilantes às nossas ações? É fácil? Não é. Mas se formos pessoas de oração, orantes, se nós estivermos na presença de Deus em oração, nós conseguiremos. O próprio Pai Nosso, nós não rezamos dizendo: livrai-nos de todo, não nos deixeis cair em tentação. Nós clamamos quando rezamos o Pai Nosso, que foi o próprio Cristo que nos ensinou. Nós pedimos: Senhor, não nos deixeis cair em tentação. Então nós precisamos estar orantes, pedindo ao Senhor a força de não nos deixar cair nas tentações do mundo, nas tentações do pecado. E ele então, o coração dele se abrasava porque ele queria falar com Deus. Então ele falou para o Senhor: fazei-me conhecer, Senhor, o meu fim, e o número de meus dias, para que eu veja como eu sou efêmero. Então esse salmista começa a refletir, e é para nós entendermos que a nossa vida é passageira. Quando eu lia, né, até no núcleo eu falava com os meninos, que quando ele diz assim: a largura da mão, eis a medida de meus dias. Com essa mão pequenininha, né? Acho que meus dias são poucos. Eu tenho pouca vida. Eu ainda brincava com eles, porque, né, ele faz essa comparação. A largura da minha mão, eis a medida dos meus dias. Mas o que ele quer dizer? Que são poucos. O tempo está curto, a minha vida é breve. Então, nessa brevidade da nossa vida, nós precisamos lutar. Nós precisamos lutar pela nossa salvação. Precisamos correr atrás dela. Buscar viver conforme o Senhor nos pede, porque não sabemos se daqui a 2 minutos estaremos aqui, ou se já iremos para a morada eterna. E quando lá chegarmos, precisamos estar preparados. Então o salmista começou a refletir: Senhor, como é breve a minha vida. Eu não tenho quase que tempo nenhum, né? Diante de vós a minha vida é como nada. Pois todo homem não é mais que um sopro. Ele se agita e amontoa sem saber quem recolherá. E assim a gente vive agitado, amontoando coisas, sem saber quem vai colher, quem, né? Igual muitos aí vivem amontoando bens e bens materiais, que nem vão aproveitar nessa vida, ficará para outros, mas ficam na agitação da vida e não se preocupam em buscar o reino de Deus. A nossa vida não é nada. Então, o nosso tempo é curto e precisamos estar nessa busca incessante. É por isso que o Senhor nos fala, no seu Evangelho, das vãs preocupações. Por que nos preocuparmos tanto com o que comer, com o que vestir? E aí queremos trabalhar e trabalhar e trabalhar. E esquecemos de dar a nossa vida, o nosso tempo para Deus, para a família, para as coisas de valor. Mas queremos sim, nos preocupamos que temos que estar na moda, nos preocupamos que precisamos comer do bem e do melhor. Por que nos preocupar se as aves do céu não ceifam, não colhem, mas o Senhor as alimenta?
Então Deus é um Deus que cuida de nós. Então, assim como o salmista, nós precisamos refletir na nossa vida que está breve, é breve a nossa passagem por aqui. E que nós precisamos a cada minuto, a cada instante, a cada segundo, estar atento que a nossa salvação ela precisa ser alcançada. Porque não sabemos a que hora nós iremos, a que hora o Senhor virá. Não temos essa ciência. E assim, eu trouxe até um livro que eu estou lendo do Padre Pio. E eu gostei muito de uma frase dele, que eu queria que ficasse no coração de vocês diante disso. Onde ele diz assim: o meu passado, Senhor, a sua misericórdia. O meu presente, Senhor, é o seu amor. E o meu futuro, Senhor, a sua providência. Ou seja, ele submete. Ele diz para o Senhor: Senhor, o meu passado, eu submeto à sua misericórdia. O meu presente, eu submeto, Senhor, ao seu amor. E o meu futuro, eu submeto, Senhor, à sua providência. É assim que tem que ser a nossa caminhada. Nós nos preocupamos com as coisas que já passaram, ficamos presos, a acontecimentos e fatos que passaram, que nos feriram, que nos magoaram. Submetemos, irmãos, tudo isso à misericórdia de Deus. Vamos submeter tudo isso ao amor misericordioso de Deus. E no presente, vamos submeter a nossa vida a esse grandioso amor. E o futuro, a Deus pertence, a sua providência. Então o salmista vai continuando dizendo, então, e agora? Em quem eu posso esperar, Senhor? Minha confiança está em vós. Livrai-me de todas as faltas. Não me abandoneis ao riso dos insensatos. E aí ele se cala, ele diz: calei-me, já não abra a boca, porque sois vós que operais. Então, neste momento, o salmista diz para o Senhor: a minha confiança, Senhor, está em vós. Então, eu não preciso mais falar nada. Eu preciso apenas deixar que o Senhor opere na minha vida. Então, quando eu coloco a minha confiança, submeto a minha vida, os meus sonhos, os meus planos, os meus projetos, a minha família, tudo que tenho, eu preciso deixar que o Senhor opere. Assim como ele falou: já me calei, Senhor, porque sois vós que operais. Então é necessário, irmão, ao refletirmos isso, essa palavra que o Senhor nos dá hoje, esse salmo, que nós precisamos estar atentos às nossas ações, às nossas atitudes, ao nosso dia a dia. Precisamos estar orantes, em oração, porque a nossa passagem por aqui é breve. É breve. E nós precisamos correr contra o tempo. Saiu uma reportagem esses dias dizendo o número de católicos que diminuiu, na nossa igreja. E a gente precisa estar atento a isso e orar mais. Vamos orar para que os nossos irmãos vejam em nós essa face de Cristo, do Deus amor, e que voltem a estar inseridos na igreja, inseridos buscando aquele que é a salvação. Precisamos estar orantes na nossa vida e pela vida dos irmãos, colocando a nossa confiança e deixar que o Senhor opere. Por isso, hoje o Senhor te convida a se abandonar os seus sonhos, os seus projetos, a sua vida, a sua família, a sua história, tudo nas mãos do Senhor. Porque quando você diz que confia, eu perguntei no início, será que você põe mesmo toda a sua confiança em Deus? Ou será que você diz assim: Senhor, não, aqui não, na minha faculdade eu escolho, eu sei o que eu quero, é essa que eu vou fazer. É tudo, é colocar tudo nas mãos desse Senhor e deixar que Ele opere. Deu para entender? Então que a gente possa orar como o Padre Pio, colocando essa confiança em Deus, que o nosso passado seja submetido à sua misericórdia, o nosso presente ao seu infinito amor e o nosso
futuro a sua providência. Não vamos nos desesperar, mas vamos buscar hoje, viver aquilo que Deus nos pede. Amém? Então eu convido você a fechar seus olhos. Porque se Deus hoje trouxe você aqui, é porque Ele queria ter esse encontro pessoal com você. Desde o início Ele vem revelando esse amor infinito. E Ele agora quer colocar no seu coração uma certeza profunda de que somente nele você pode confiar, colocar a sua vida. Então vai agora pensando naquilo que é mais precioso para você. Naquilo que você tem sonhado, que você tem esperado em Deus. E vai dizendo, Senhor, eu submeto isso, Senhor, à tua vontade. Para que ela aconteça, Senhor, no momento certo, na hora certa, e da maneira, Senhor, que tu queres. E se não for da tua vontade, Senhor, que não aconteça. Mas vai deixando agora Deus suscitar no seu coração, despertar no seu coração, submeter o seu coração, a sua vida, a essa entrega total. De toda a sua história, de tudo que você é, de todos os seus sonhos, de tudo que você tem imaginado para o futuro na sua vida. Você hoje, muitos têm buscado hoje o conhecimento, porque já está pensando lá na frente, no futuro. Não, no futuro eu quero ter uma vida profissional certa, eu quero ter toda uma vida regrada, eu quero ser assim. Submete ao Senhor. Deixa que o futuro esteja na providência de Deus. E submete agora o presente ao seu infinito amor. Porque Ele ama e sabe o que é melhor para você. Sabe o que é melhor para mim e para você. Ele sabe e entende o que pode te santificar. E se o seu sonho te santificar, te edificar, Deus vai permitir que aconteça. Mas se não for para a sua edificação, para a sua santificação, não vai acontecer. Mas submete agora à vontade do Senhor. A vontade desse Deus que é amor, que sabe tudo de você, que sonda o seu coração, que sabe da sua vida, da sua história, e que tem muito guardado para você. Vai dizendo assim para o Senhor, Senhor, eu sei que Tu tens muitas coisas boas para mim, reservada para mim. Eu creio, Senhor, eu creio nisso. Tudo passa, tudo vai passar. Só não muda o amor de Deus que é Pai. Nem a morte, nem a dor, nem a solidão podem superar o amor de Deus por mim. Só Deus não passará, só Deus permanecerá, só Deus, seu amor que vive em mim. Só Deus não passará, só Deus permanecerá, só Deus, Ele voltará. Tudo passa, tudo passa. Tudo passa, tudo passa. Tudo vai passar, só não muda o amor de Deus que é Pai. Nem a morte, nem a dor, nem a morte, nem a dor, nem a solidão
podem superar o amor de Deus por mim. Ficando de pé. Só Deus não passará. Só Deus não passará. Só Deus permanecerá. Só Deus, seu amor que vive em mim. Só Deus não passará. Só Deus permanecerá. Só Deus, Ele voltará. Que bom hoje saber que na nossa vida tantas coisas passaram.